Superman vs Trag. O Viltramita enfrenta o Kryptoniano. Agora Trag é um monstro, ele é o auge da evolução Viltramita. Um cara que pode lutar por dias, aguentar danos insanos e destruir guerreiros de elite como se não fossem nada. Mas o Super-Homem? Ele é totalmente diferente. Então quem vence? Vamos analisar. Em um mundo distante chamado Krypton, um bebê chamado Kal-El nasceu de pais amorosos, a destemida astronauta Lara e o brilhante cientista Jor-El. Mas quando Jor-El descobriu que os dias do planeta estavam contados, ele tomou uma decisão impossível, colocando seu filho recém-nascido em um pequeno foguete com destino à Terra. Lá, sob um sol amarelo, Kal cresceria e se tornaria algo extraordinário. Após cair na tranquila cidade de Smallville, Kansas, ele foi adotado pelos bondosos fazendeiros Martha e Jonathan Kent. Eles lhe deram o nome de Clark, criaram-no com uma moral inabalável, ensinando-lhe o certo e o errado. Eventualmente, Clark mudou-se para a movimentada cidade de Metrópolis e se tornou o maior super-herói que o mundo já conheceu, o Superman. Sabe, todo mundo acha que conhece os poderes do Superman. Super força, velocidade, durabilidade, visão de calor, sopro congelante. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas não percebe o quão absurdamente apelativos esses poderes realmente são. Vamos começar pela força dele. O Superman já levantou o peso do planeta inteiro no supino por 5 dias seguidos e mal chegou a suar. Ele já segurou um buraco negro em miniatura na palma da mão e empurrou planetas como se fossem bolas de praia. E a única maneira real de testar seus limites seria abrir um buraco de minhoca pandimensional poderoso o suficiente para engolir a Terra inteira. E isso sem nem contar as coisas cósmicas. Esse é um cara que já abalou vários universos até despedaçá-los enquanto lutava contra uma versão alternativa de si mesmo, e uma vez enfrentou um demônio conceitual. Em todos os pontos do tempo, em todos os mundos existentes, tudo ao mesmo tempo. Superman não é apenas forte. Nos quadrinhos da corrente contínua, ele é tão forte quanto a história precisa que ele seja, porque o Superman tem que vencer. Esse é o papel dele no universo. E ele é igualmente impossível de ser ferido. O cara já foi espancado por kryptonianos, levou socos do apocalipse e foi lançado por continentes ou até mesmo entre planetas sem sequer um arranhão. Ele sobreviveu dentro de buracos negros, nem sentiu o colapso de universos inteiros e até suportou ser arremessado através de realidades infinitas. Ele já aguentou golpes do Darkseid, potencializado pela equação antivida. Ele já suportou a força combinada de todo o espectro emocional e toda a magia do universo de uma só vez, e se levantou depois de ser atingido pelo cajado de Gog, que continha o poder dos guardiões, dos deuses e da fonte, tudo junto em um só. Ele foi o último herói de pé quando o vampiro supremo Mandrake drenou toda a corrente contínua. Ele literalmente entrou na própria fonte, algo que nenhum outro ser vivo jamais sobreviveu antes. E tem a velocidade dele, que basicamente é uma trapaça. O próprio Superman já disse que está além de conceitos como distância, sendo capaz de reagir em atosegundos e se mover em tempo de Planck. Estamos falando de uma velocidade além do que é mensurável. Ele pode se mover por reinos sem espaço ou tempo, aparecer em qualquer lugar instantaneamente e, em combate, pode atacar quase qualquer um nos quadrinhos antes mesmo que percebam que a luta começou. A não ser que você seja Barry Allen ou Wally West, não vai conseguir acompanhar. Ponto final. E não podemos esquecer da visão de calor e do sopro congelante dele, pois surpresa, eles também são super poderosos. O sopro congelante dele já parou kryptonianos, lanternas, Mulher Maravilha e até o Darkseid na hora. A visão de calor dele é mais quente que o Sol, forte o suficiente para ferir ameaças de nível divino, e precisa o bastante para cortar praticamente qualquer coisa. No fim das contas, o Superman não é só um super-herói, ele é o super-herói, o padrão de ouro, aquele pelo qual todos os outros personagens de quadrinhos são comparados. Os poderes dele não são só impressionantes, eles estão em um nível tão absurdo que é difícil realmente entender até ver as provas. No que diz respeito a corresponder às expectativas, ele não só corresponde, ele define o que é isso. No universo invencível, não faltam ameaças aterrorizantes em nível galáctico.
Omni-Man, Fera de Batalha, Conquista, personagens que podem destruir planetas, cruzar o universo em velocidades superiores à da luz e destruir exércitos inteiros sem suar. E então temos Thrag, que está acima de todos eles. Grão-Regente Thrag, o Viltrumita mais forte que já existiu, o governante do império mais poderoso do universo e, sinceramente, um dos personagens mais impressionantes de todos os quadrinhos. Vamos analisar quem é esse cara, sua origem e por que ninguém neste universo conseguiu detê-lo. Então, a história de Thrag não começa com algum acidente estranho ou um momento determinado pelo destino. Não há aranha radioativa, nenhum planeta morrendo enviando ele para um novo lar. A origem de Thrag é muito mais deliberada e, sinceramente, muito mais perturbadora do que isso. Ele foi criado para isso. Desde o nascimento, Thrag foi criado pelo Império Viltrumita para ser o mais forte de sua espécie, treinado desde cedo em todas as formas de combate, métodos de matar e disciplinas marciais desenvolvidas pelo Império. Enquanto outros Viltrumitas eram poderosos por natureza, Thrag foi projetado para ser algo além disso. O Império olhou para toda a sua raça de super-guerreiros capazes de destruir planetas e disse: "Precisamos de alguém melhor do que todos esses caras." Então eles o criaram. Então, o Império deu a ele o campo de testes perfeito, uma guerra civil. O Império Viltrumita em certo momento se destruiu por dentro, onde a maioria das pessoas via caos. Thrag viu uma oportunidade. Ele se destacou, liderou suas forças durante o conflito, esmagou a oposição e saiu do outro lado tendo feito algo notável. Ele não apenas sobreviveu à guerra, ele a usou. A Guerra Civil basicamente reduziu a população Viltrumita apenas aos guerreiros mais fortes que sobreviveram. Cada elo fraco foi eliminado. O que restou foi a força de combate mais poderosa que o universo já viu, e Thrag estava no topo dela. Depois disso, ele governou o Império Viltrum como grande regente por milhares de anos. Não foram décadas, foram milhares de anos. Durante todo esse tempo, ninguém o desafiou seriamente porque ninguém podia. Agora, para entender o quão assustador Thrag é, você primeiro precisa entender o padrão básico dos Viltrumitas. Porque esses caras já operam em um nível que a maioria dos universos fictícios reserva para seus personagens de mais alto escalão. Os Viltrumitas têm o que chamam de átomos inteligentes, essencialmente átomos energizados codificados diretamente em seu DNA que lhes dão força sobre-humana, velocidade, voo e quase invulnerabilidade. E não é pouca coisa. Viltrumitas de alto nível são verdadeiros destruidores de planetas. Já vimos Omni-Man, Invencível e Taedos voarem fisicamente através do planeta Viltrum, que tem o dobro do tamanho da Terra, e racharem o planeta com seus próprios corpos. Esse é o nível mínimo que enfrentamos. Thrag está acima desse nível. Thrag passou pelos pesos pesados do universo Invencível como quem marca itens numa lista. Ele arrancou a cabeça de Taedos, partiu Omni-Man ao meio, partiu Invencível ao meio e dominou os dois ao mesmo tempo quando lutaram juntos contra ele. Ele matou Oliver com um único soco. Ele dominou dinossauros, um cara que consegue enfrentar Invencível, sem nem ser realmente testado. E tem o Battle Beast, que merece uma menção especial, porque o Battle Beast é o maior guerreiro do universo. O cara que mata os Viltrumitas por diversão e é temido em toda a galáxia. Thrag lutou contra ele por 4 dias seguidos, 4 dias depois de ser emboscado e ter as entranhas arrancadas antes mesmo da luta começar. Ele perdeu um olho, sofreu golpes capazes de destruir cidades e ainda assim venceu. Mesmo assim, ele destruiu o Battle Beast no final e se recuperou totalmente em uma semana. Isso não é só força, isso é durabilidade e cura em um nível que sinceramente não deveria ser possível. Todos os Viltrumitas podem se mover mais rápido que a luz usando salto atômico no subespaço. Thrag também está no topo disso. Ele já foi visto perseguindo uma nave mais rápida que a luz pelo universo, alcançando-a e atravessando-a completamente durante uma luta. Ele é rápido o suficiente para atacar vários oponentes de alto nível simultaneamente e pegar o Omni-Man desprevenido de forma consistente. Aqui está o que faz de Thrag mais do que apenas um lutador poderoso. Ele também é realmente inteligente e calculista. Ele não manteve o Império Viltrum unido por milhares de anos só na base da força bruta. Ele é um operador político, um pensador estratégico e alguém que realmente acredita na supremacia Viltrumita. Ele não se vê como um vilão. Ele se vê como o guardião da maior raça que o universo já produziu, fazendo o que for preciso para garantir sua sobrevivência e domínio. É isso que o torna um vilão tão fascinante e perigoso. Ele tem convicção, paciência e um plano.
Ele tem o poder bruto para sustentar tudo isso. Quando Omni-Man e Invencível finalmente começam a questionar seu domínio, começam a revelar o que o Império Viltrumita está realmente fazendo, Trag não entra em pânico. Ele age de forma deliberada e com propósito, sempre ficando um passo à frente na maior parte da luta. Ele é, em todos os sentidos da palavra, o chefe final do universo Invencível. Certo, vamos falar sobre Super-Homem contra Trag. Olha, eu adoro o Trag. Sério, você já viu nossa análise de poder do Trag e sabe que respeito muito esse cara. Ele é, sem dúvida, o personagem mais assustador do universo Invencível. Sem discussão, ele é uma ameaça legítima para planetas inteiros. Ele pode enfrentar destruidores de planetas o dia todo. Ele venceu Battle Beast após dias de luta, mesmo já estando estripado. Esse cara é um fenômeno da natureza. Mas estamos falando do Super-Homem aqui, e tem uma coisa sobre esse confronto, não é nem um pouco equilibrado. Não digo isso para desrespeitar Trag. Estou dizendo isso porque a diferença entre esses dois é realmente enorme. E quando você realmente coloca isso lado a lado, fica bem claro, bem rápido. Então vamos lá. Precisamos começar pelo problema de escala, pois esse é o ponto central. Trag é um destruidor de planetas, isso está confirmado nos quadrinhos, nem está em debate. Viltramitas avançados podem destruir planetas fisicamente. Nós vemos Omni-Man, Invencível e Tethys voarem direto através de Viltrum e racharem o planeta ao meio. E Trag é o mais forte de todos eles, então no mínimo Trag está operando em um nível de poder planetário. Impressionante, isso o coloca bem acima da maioria dos personagens fictícios. Mas o Superman não opera em nível planetário, ele opera muito acima disso. Em JLA, o Superman ficou cara a cara com Megadon, uma antiga arma cósmica tão massiva que fazia o Sol parecer pequeno, carregando uma ogiva antissolar projetada para detonar e vaporizar metade da galáxia. O Superman absorveu essa energia diretamente. Ele aguentou ficar acorrentado dentro de uma arma capaz de ameaçar a galáxia e saiu do outro lado. Em Crise Infinita, Superman e Superman se enfrentaram. Seus socos estavam literalmente destruindo os limites do tempo e do espaço. Superman conseguiu socar diretamente através da sexta dimensão e destruir toda a criação do multiverso do Forjador de Mundos com um único soco. E o Forjador de Mundos é um ser que construiu um multiverso. O limite do Trag é destruir um planeta. Os feitos confirmados do Superman incluem resistir à energia em nível galáctico, atravessar barreiras dimensionais e contribuir para eventos em nível universal e multiversal. Isso já é outra conversa. Isso nem está no mesmo universo. Se focarmos só em força bruta e resistência, isso favorece totalmente o Superman. Os detalhes, inclusive, são até sombriamente engraçados para o Trag. O mais impressionante em Trag é que a maioria dos Viltramitas se machuca ao tentar socá-lo. Seu corpo é tão denso e resistente que oponentes mais fracos podem quebrar ossos ao acertá-lo. É realmente uma demonstração insana de força. Nos quadrinhos, até mesmo Invencível, que naquela altura já tinha derrotado Conquest, não conseguiu abalar Trag com um soco direto no rosto e só acabou se machucando. Esse cara é basicamente uma parede ambulante. O problema é que o Superman é muito mais resistente do que o Trag. O Superman sobreviveu dentro do Devorador de Sóis, uma entidade cósmica cujo único propósito é consumir estrelas, e aguentou sua implosão, que foi poderosa o suficiente para lançá-lo a anos-luz de distância. Ele aguentou o impacto total dos raios ômega do Darkseid, uma das forças mais destrutivas do universo corrente contínua. Ele enfrentou as sondas do Imperiex, que são descritas como uma fração de um Big Bang. O Cão do Vazio, uma arma que destruiu 10 sistemas estelares em um teste, não conseguiu derrotá-lo. E em uma luta com outro Super-Homem, os socos deles estavam distorcendo o espaço-tempo em escala universal. Então, o que acontece quando Trag, o cara cujo poder ofensivo atinge o nível planetário, tenta socar alguém com esse nível de durabilidade? Você já sabe a resposta, exatamente a mesma coisa que acontece quando Viltramitas mais fracos tentam socar Trag. Ele vai acabar se machucando. Essa dinâmica se inverte completamente. Trag vira o cara que quebra seus próprios ossos contra alguém mais resistente do que ele. E há uma ironia bela e terrível nisso. Velocidade é outra categoria em que Superman simplesmente vence. Trag é realmente rápido. Todos os Viltramitas podem se mover em velocidades superiores à da luz.
e Trag lidera esse grupo. Ele perseguiu uma nave mais rápida que a luz por todo o universo e a despedaçou ao atravessá-la. Ele consegue atacar vários oponentes de alto nível simultaneamente. Mas Superman conseguiu voar de Vega até a Terra, mais de 25 anos-luz em poucos minutos. Isso é dezenas de milhões de vezes a velocidade da luz. Ele já voou até o Sol e voltou em menos de 2 minutos. Isso foi calculado em pelo menos 8 vezes a velocidade da luz. Esse é um dos feitos de velocidade mais conservadores dele. Superman conseguiu superar mísseis que destruíam a realidade e ameaçavam todo o multiverso da corrente contínua, reagindo e se movendo por distâncias multiversais em um intervalo de tempo quase incompreensível. Trag é rápido. Superman é mais rápido, de forma consistente, significativamente, e com provas para comprovar isso. E aí vem outro aspecto que torna isso difícil para Trag. Superman não supera ele só fisicamente. Ele traz um arsenal inteiro de habilidades para as quais Trag não tem absolutamente nenhuma resposta. Visão de calor que pode negar a intangibilidade, cortar praticamente qualquer coisa e já foi usada para destruir exércitos de clones do Apocalipse em um único golpe. Sopro congelante, super audição e visão de raio-x que dão a ele uma consciência perfeita do campo de batalha. Trag pode lutar com seus poderes de átomos inteligentes, força, velocidade e durabilidade, mas não possui projeção de energia, ataques à distância ou formas de lidar com visão de calor ou sopro congelante. Superman pode manter distância e desmontá-lo metodicamente sem que Trag tenha uma resposta real para isso. Agora, realisticamente, Trag percebe rapidamente que tem algo errado. Ele vai perceber imediatamente que seus golpes não estão acertando do jeito que deveriam. Aí começa o problema. Ele passa a quebrar os próprios ossos e sofre mais dano com seus socos do que o Superman absorve. Enquanto isso, o Superman, mesmo agindo de forma conservadora, está acertando Trag com uma força que supera qualquer coisa que Trag já tenha experimentado. Esse não é o Invencível ou o Omni-Man, dois caras que atingem o limite mais baixo do nível planetário. Esse é o cara que, no seu melhor, atua em níveis universais e multiversais. Cada golpe vem de uma categoria de peso completamente diferente. Superman vence. Não chega nem a ser disputado. Dê muito crédito ao Trag. Ele é realmente impressionante, o predador supremo do universo dele. Uma força da natureza verdadeiramente assustadora e um personagem que humilha praticamente todo mundo que encontra. Mas ele é uma ameaça em nível planetário, enfrentando um cara com feitos confirmados em nível de sistema solar até universal, e uma vantagem de durabilidade tão extrema que os próprios socos do Trag se tornam um problema para ele. No universo de Invencível, Trag é o topo. No universo da corrente contínua, o Superman nem chamaria isso de exercício. Superman vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu o vídeo até o final, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, olha, vai lá e se inscreve. Você vai poder ver mais vídeos como esse toda semana. Até lá. Até a próxima.